Nós estaremos então tratando deste tema anunciado, que é o sincretismo, o abandono do verdadeiro evangelho. Nós estamos percebendo que no mundo inteiro há uma grande tendência para o afastamento da verdade, para a apostasia da fé, para uma mistura da fé cristã com outras práticas estranhas à palavra de Deus. E esse resultado nós chamamos de sincretismo. Se você olhar a cultura brasileira, favorece muito ao sincretismo, porque o Brasil é uma miscigenação de raças. Índios, negros e brancos se misturaram, formando um caldeamento de raças. Também, do ponto de vista religioso, nós somos uma mistura. Temos a pagelança indígena, temos o catolicismo português e espanhol, temos o kardecismo francês, temos os cultos afros. E esta mistura de várias crenças e crendices gerou o que nós chamamos de um sincretismo, várias crenças misturadas. Quando você bate tudo isso no liquidificador, você tem um produto. E esse produto não é o evangelho. Este produto não é a verdade. Este produto é um desvio e uma negação da verdade simples e pura do evangelho da graça, do evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, denunciou essa tendência de se abandonar o verdadeiro evangelho por outro evangelho, um evangelho diferente, que na verdade não é evangelho, é um outro evangelho, é um falso evangelho. É quando você agrega ao evangelho alguma coisa, algum rito, alguma prática, alguma crendice, que é estranha à palavra de Deus. É quando as pessoas dizem que a simples fé no Senhor Jesus não é suficiente para a salvação. Você tem que agregar as obras da lei, ou algum ritual, ou alguma prática religiosa, à verdade simples e pura da salvação em Cristo, mediante a fé. A igreja da Galácia estava abandonando o verdadeiro evangelho e trocando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho, que era um falso evangelho. No Brasil, nós estamos assistindo com muita tristeza o crescimento explosivo da igreja chamada evangélica. Mas o que está crescendo no Brasil não é o verdadeiro evangelho, é um outro evangelho, é um semi-evangelho, é um evangelho híbrido, sincrético, um falso evangelho. E nós queremos, mais uma vez, neste programa, erguer a nossa voz para denunciar esse desvio da verdade, para dizer que nós precisamos de voltar às Escrituras, nós precisamos de pregadores comprometidos com o evangelho, de púlpitos que sejam veículos da proclamação da verdade de Jesus Cristo. Nós não podemos nos impressionar com o crescimento numérico, se este crescimento numérico não expressa a realidade da pregação da verdade, do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos assistindo é a explosão de uma igreja mística, a igreja que fala de sal grosso, uma igreja que proclama óleo ungido, uma igreja que põe um copo de água em cima do rádio e da televisão e depois bebe esta água orada ou fluidificada, como se tivesse virtudes espirituais naquela água. Uma igreja que está acostumada a campanhas e correntes, a novenas, entendendo que há um poder místico nessas práticas. Uma igreja que apenas mudou o rótulo. As pessoas vieram do paganismo, com as suas crendices, com as suas práticas, e agora chega no reduto evangélico. Nós trocamos apenas o rótulo, mas mantemos essas pessoas prisioneiras do mesmo misticismo.
onde as pessoas precisam agora ter uma rosa ungida, um lenço ungido, uma toalha suada, como se ela tivesse virtude no suor de determinado pregador. Nós temos que bradar a nossa voz e dizer que estas práticas são estranhas à palavra de Deus e conduzem o povo pelas veredas sinuosas e tortuosas do engano, do equívoco, de um outro evangelho, de um falso evangelho. Isto é sincretismo e não o evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos assistindo também uma igreja pragmática, uma igreja que está preocupada não com a verdade, mas com o que funciona. Uma igreja que não pergunta, isto é certo? Não, ela pergunta, isso dá certo? Esta igreja está interessada em resultados e não em fidelidade à verdade. Esta igreja é aquela que faz uma pesquisa de mercado para saber o que o povo quer, o que o povo gosta, o que o povo deseja. E então esta igreja é uma igreja supermercado, que expõe no seu balcão o produto que o cliente quer. O que as pessoas querem? Saúde? Prosperidade? Milagres? É isso que nós vamos oferecer. As pessoas não estão pregando para salvação, elas estão pregando para serem populares. O que interessa para elas é que seus templos fiquem lotados, é que a multidão chegue, é que a multidão aplauda, é que a multidão receba o que ela está procurando, o que ela está buscando. Mas nós estamos sonegando desta forma ao povo o trigo da verdade e dando ao povo a palha das ideias humanas, das doutrinas humanas, de um pragmatismo religioso. O Senhor Jesus Cristo jamais agiu assim. Sempre que as multidões o procuravam apenas interessada no pão que perece, o Senhor Jesus Cristo desviava-se da multidão. Ele veio para trazer salvação. Ele não veio para ser um rei político. Ele não veio para ser um mestre apenas de lições bonitas da moralidade. Ele não veio apenas para ser um milagreiro. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para trazer redenção da morte eterna, salvação da condenação eterna. Nós não podemos fazer da igreja um supermercado religioso para vender a graça de Deus por dinheiro. Esta é uma igreja pragmática e não uma igreja agência do reino, uma igreja verdadeira. Nós estamos assistindo também uma igreja que está se tornando empresa e muitas vezes cuja finalidade é o lucro. Estamos assistindo igrejas sendo abertas como franquias. Estamos assistindo igrejas se tornando uma agência econômica e financeira. Já se diz a boca miúda pela nação brasileira que pequenas igrejas já são grandes negócios, onde pregadores gananciosos e inescrupulosos transformam a igreja numa empresa particular ou familiar, transformam o evangelho num produto lucrativo, transformam o púlpito num balcão, transformam os crentes em consumidores, e desta maneira o vetor que governa essas igrejas é o lucro. Esta não é a igreja do Senhor Jesus. Este não é o evangelho do Senhor Jesus. A igreja de Deus é uma agência da verdade, ela é coluna e baluarte da verdade. Ela é uma agência da proclamação da palavra de Deus, do evangelho redentor do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós não estamos seguros se essas igrejas evangelizam para arrecadar dinheiro ou se arrecadam dinheiro para evangelizar. Nós não podemos concordar com esta prática de igreja supermercado, de igreja empresa, que transforma a finalidade última da igreja no lucro. O evangelho de Cristo recebemos de graça e devemos proclamá-lo de graça. De graça recebestes, de graça dai. A salvação não é comprada, não é merecida, ela é oferecida gratuitamente. É muito triste constatar isso. Mas nós estamos assistindo, dentro dos redutos chamados evangélicos,
o desengavetamento das indulgências da Idade Média, onde muitas vezes se arrebata o último centavo do bolso das pessoas de maneira esperta, inescrupulosa, deixando uma imagem de que a finalidade da igreja é a arrecadação de dinheiro e não a proclamação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Denunciamos esta prática, discordamos desta prática e queremos convocar o povo brasileiro a conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não temos que ser prisioneiros deste misticismo, deste sincretismo. Nós podemos conhecer a verdade, nós podemos conhecer a palavra de Deus, nós podemos abraçar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas esta igreja está se transformando também numa igreja palco, onde as pessoas buscam shows, onde as pessoas querem ajuntamentos enormes, onde multidões se aglomeram em praça pública e onde cantores e pregadores são tratados como verdadeiros atores de cinema. Nós estamos assistindo espetáculos grandiosos, grandiloquentes, onde há muito ajuntamento e pouco quebrantamento, onde multidões celebram, mas muitas vezes sem o devido reconhecimento da santidade de Deus, da reverência que Deus merece, formando o culto divino em espetáculo, transformando muitas vezes os templos em palcos e transformando muitas vezes a liturgia do culto num verdadeiro cenário de show. Nós estamos vivendo o pecado da tietagem evangélica e do culto à personalidade em muitos redutos evangélicos, onde cantores e pregadores recebem gordos cachês para fazerem os seus shows, transformando de fato o evangelho num produto e transformando o povo e a massa em consumidores. Nós não podemos concordar com estas práticas. Nós precisamos voltar ao evangelho puro e simples. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar ao cristianismo primitivo, ao cristianismo apostólico. Nós precisamos desesperadamente de uma nova reforma na igreja evangélica brasileira. Eu não sei se você percebe essas mesmas coisas. Eu não sei se você se aflige com essas coisas. Eu tenho percorrido o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. E eu tenho visto com muita tristeza e dor esse desvio galopante, rápido, célere da igreja chamada evangélica brasileira para uma apostasia, num abandono do verdadeiro evangelho, para abraçar um outro evangelho. O apóstolo Paulo diz que ainda que ele, ou mesmo um anjo, viesse pregando outro evangelho que não aquele anunciado pelos apóstolos e por ele mesmo Paulo, deveria ser anátema. Deixa eu dizer algo extremamente grave para você. Estamos vivendo um tempo de perigo. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas são analfabetas da Bíblia e rasas espiritualmente. Estamos vivendo uma época em que temos um cristianismo no Brasil de 5.000 quilômetros de extensão e 5 centímetros de profundidade. Onde as pessoas entram para as igrejas, mas a vida não muda. Onde o evangelho cresce, ou melhor, as igrejas chamadas evangélicas multiplicam-se, crescem, e os ufanistas chegam a dizer que dentro de algumas décadas teremos maioria esmagadora de evangélicos nesta nação. Mas a tessitura moral do país não muda. Onde as pessoas entram para a igreja, mas não entram para o evangelho. Nós precisamos repensar estas práticas. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos do antigo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, o evangelho puro e simples anunciado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Se você quer voltar ao antigo evangelho, buscando uma reforma e um reavivamento para a sua vida,
eu quero convocar você para orar conosco pela Igreja Evangélica Brasileira, a orar para um reavivamento, para que Deus restaure a nossa sorte, para que Deus faça o deserto florescer, para que aqueles que estão perdidos sejam salvos, aqueles que estão desviados voltem ao caminho, para que nós possamos voltar à prática das primeiras obras e voltar ao primeiro amor, para experimentarmos o melhor de Deus para a nossa vida. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Ore comigo neste momento. Deus querido, a tua palavra diz que só existe um evangelho. O evangelho da verdade, o evangelho da graça, o evangelho da salvação pela fé em Cristo, o evangelho apostólico, o evangelho proclamado pelo Senhor Jesus. Não permita, ó Deus, que jamais nos desviemos desta verdade, que jamais sejamos seduzidos por falsas doutrinas, por falsos mestres, que jamais busquemos glórias humanas ou vantagens humanas, que nós nos voltemos para Ti de todo o nosso coração, que nós nos voltemos para o verdadeiro evangelho de todo o nosso coração, para sermos transformados por Ele e para o proclamarmos a toda a nação brasileira. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.